Segundo Samuel, capítulo 2, Segunda Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 25, que fala a respeito daquele jovem que começou a desfazer da autoridade de Deus na vida de Eliseu. Nos diz aqui a palavra: então subiu dali a Betel, indo ele pelo caminho. Uns jovens ou uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque dos matos e despedaçaram 42 deles. Quando se trata de jovem, alguns exegeses até acham que eram adolescentes, outros até dizem que eram crianças entre 10 anos de idade. Não se sabe o certo, mas nós acreditamos pelo poder da palavra que não eram crianças, mas sim jovem entre 18 a 20 anos de idade. Sabemos que quem estuda a Bíblia tem que ter cautela, tem que ter cuidado para não ultrapassar aquilo que Deus ele determina. Então não adianta eu me formar em uma faculdade não desfazendo daqueles que verdadeiramente estudaram, que têm o seu doutorado, ou pós-graduado, ou mestrado. Deus me guarde desfazer desses que estudam a Bíblia. Quanto mais estuda, melhor. Mas nós sabemos que Bíblia, quando a gente se entrega para Jesus nosso Senhor, é dom que Deus ele nos dá. Porque dom Deus dá a toda sorte de pessoas. Deus dá dom a crente e não crente, salvo e não salvo. Se a gente for citar aqui, quantos que Deus ele abençoou com os dons, mas não usaram para Deus. Se a gente tratar aqui de dons, a gente vê Roberto Carlos, Deus presenteou com dons, no entanto não louva a Deus. A gente vê outros que participaram, que já dormiram há muito tempo, outros que morreram, Deus presenteou com dom, e aqueles que dormiram no Senhor com a unção. Deus dá dom, a salva e dá unção, mas a quem vive no mundo Deus não dá dom. Mas Deus não dá unção, mas Ele dá dons. A gente vê aquele mesmo que fez muitas novelas, Jorge Amado, e outros escritores. A gente vê nos Estados Unidos mesmo aqueles que Deus levantou eles, e eles são roteiristas de filmes. São dons dados de Deus para com eles. Agora a unção Deus dá a salvo, a unção Deus dá a crente que busca Deus de verdade, cujo nome está escrito no livro da vida. Então Deus ele deu talentos, ele deu dom, e ele deu unção a Elias, deu unção a Eliseu, ele deu unção a Davi e a outros que passou nos canais da eternidade pela escritura sagrada. Então a gente vê pessoas que estudam, os exorcistas, por exemplo, eles cada um tem a sua conotação, um vê de uma forma, outro vê de outra. Inclusive até tem deles que diz assim: olha, a Bíblia ela não tem contradição, mas alguém pode até imaginar: olha, Jesus quando ele andou aqui, ele dizia: eu não vim para matar, para destruir, mas eu vim para construir. A gente vê lá em 9 de Lucas, que o verso 51 ao 56, quando Jesus ele foi crente, rejeitado por aquele povo. A Bíblia diz: quando rejeitaram a Jesus, os discípulos gritaram, Tiago e outros disseram: olha, mestre, quer que a gente peça fogo do céu para matar eles?
Jesus disse: não, eu não vim aqui para destruir, eu não vim aqui para matar ninguém, eu vim aqui para salvar as almas, não matar as almas. A qual Deus vocês pertencem? Na verdade, eles estavam com aquela unção, aquela fé tremenda de clamar, porque rejeitaram Jesus. Era uma fé, mas era uma fé destinada ao mal, não era uma fé destinada ao bem, porque tem dois tipos de fé. Tem fé que alguém pode até clamar, e esta fé, ao contrário ao que Deus quer, é uma fé forte, poderosa, mas ela não tem objetivo, ela não tem uma qualificação boa. Era a fé dos discípulos. A gente vai clamar e vai descer fogo, e assim é. Era uma fé destrutiva. Já a de índio como a de Kadasha Lecho, Leila e Lumiuricha de Elias foi uma fé construtiva. A de Elias, quando ele clamou, quando Alcazia caiu da janela do quarto e ficou doente, está lá no primeiro livro de Reis, quando ele ali clamou a Deus para que descesse fogo do céu, já lá no primeiro capítulo, segundo e diante, mas logo no começo a gente vê quando ele destruiu o profeta de Baal, desceu fogo, lambeu as águas. Deixa eu ver tudo isso, Deus usando a ele, mas era uma fé construtiva. Era Deus julgando a terra, era Deus julgando os delinquentes, os desordenados. Então, quando ele clamou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e matou 50 homens e o capitão, ali foi demonstrando o poder de Deus, foi da vontade de Deus. Deus se manifestou para mostrar que Deus é e continua sendo. Deus julgou naquele momento. Será que aqueles 50 homens, o capitão não tinha mulher? Tinha esposa e tinha filho. É por isso que a Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos e das viúvas, e cuida das viúvas e dos filhos. Veio o segundo grupo, foi lambido também pelo fogo. Para que vocês vejam que não foi por acaso, eu sou homem de Deus, e desça fogo do céu. Desceu fogo de novo, consumiu o capitão mais 50, ou seja, 102 homens. Será que 102 homens não tinham esposa nem filho? Era um solteiro, que a Bíblia não mostra, não diz nada, mas eu acredito que tinha esposa. Ficou mulheres viúvas. Um homem que clamou e Deus desceu fogo. A Bíblia diz que Deus é amor, verdade, mas também é justiça. Então, quando aquele jovem, porque Neikitani, no hebraico quer dizer jovens, adolescentes ou crianças, é a palavra no original Neikitani, quer dizer crianças. Então alguns exegeses acreditam que aqueles meninos que as ursas matou tinham em torno de 10 anos, mas eu, pastor, acho, na minha concepção, impossível. Primeiro, criança com 10 anos não sai por aí perturbando, se bem que hoje está tão difícil, né? Criança com 8, 9 anos já desobedece a paz, já não segue aonde por aí, está difícil. Mas naquela época não tinha como se deslocar de Jericó para Betel, uma distância de 15 quilômetros. Não tinha como criança de 10 anos sair em bando. Era um bando. A Bíblia diz que foi despedaçado 42 deles. Se falar deles, poderia ter mais. Não sei, a Bíblia só ela mostra 42, mas aqui está dizendo deles, 42. Primeiro, estavam desfazendo a autoridade de Deus no homem de Deus. Sobe careca, sobe careca. E outra tradução está dizendo: olha, eu não acredito que o outro, antes de tudo, subiu ao céu. E se ele subiu, que tu ficasse? Era zombar do homem de Deus. Era tirar a autoridade do homem de Deus. Era desfazer de Deus.
E com Deus não se zomba. Veja o verso 7 de Gálatas: não se zomba de Deus. Salmo de número 105 e o verso 15 está dizendo lá: não maltratei os meus ungidos, nem desfaço dos meus profetas. Se a gente olhar lá em Levítico 26 e verso 24, a Bíblia diz que Deus permitiu sair um bando de feras perigosas, e a terra ficou assolada. Mas Deus mesmo julgou. E quando você vai na palavra do Senhor, lá em Ezequiel 14, verso 15, fala também dessas feras. Mas lá em Levítico a Bíblia diz que Deus julga. Deus mesmo, Ele julgou. Por 7 vezes castigou, como está lá em Levítico 26 e 24. Deus mesmo castigou por causa dos vossos pecados. É o que diz a Escritura. Então em Levítico Deus castiga 7 vezes. Lá em Ezequiel, Deus permite assolar a terra, animais, feras perigosas. Ainda diz que o povo não passe lá. Então Deus, Ele sabe tratar de uma forma especial. Mas quando eles zombavam do homem de Deus, eles estavam tirando a autoridade de Deus na vida do profeta. E outra coisa, criança com 10 anos não vai sair andando de uma cidade para outra 15 quilômetros, é daqui aproximadamente em Recife, porque de Recife até minha casa é 17 quilômetros, quando eu vinha correndo de lá até em casa, alguns anos, é 17 quilômetros, então aproximadamente é daqui, acredito que até Santo Amaro. Já pensou criança de 10 anos no matagal daquele? Uma terra árida, cheia de mato, de bicho, de serpente. Criança, um grupo de crianças de 10 anos, e os pais, é assim. Certamente eu acredito que uns 20 anos de idade. Eram delinquentes, perversos, e depois moravam em Betel. Nós sabemos que a cidade de Betel, idólatra, Acacia, idólatra, os pais, idólatra, Jezabel, Acabe, idólatra. Adorava Baalim, adorava Acera. Era uma cidade idólatra. Jeroboão não teve o que fazer, mandou colocar um em Dan e um em Betel, 2 bezerros de ouro para que se adorasse. Era uma espécie de corpo de homem e cabeça de touro, tipo minotauro. Então era o berço da idolatria. E aquele jovem, certamente delinquentes, alguns exégeses, eles dizem dessa forma, eram maus, perversos, não temiam paz. Eram pessoas que nos dias de hoje, que saem de um lugar para outro, tipo uma galera que toma celular, que assalta, que puxa a bolsa, que entra nos ônibus, que pega a bolsa de alguém, rasga e tira um celular, tira uma carteira, não respeita os pais, não respeita as autoridades, não respeita ninguém, é chamado de delinquente, pessoas, sabe, uma vida de desordeiro na tradução legítima. Eram malfeitores. Era aquele tipo, não obedecia a pai, não obedecia a ninguém, cheio de palavrões, palavras torpes. Desejava até que os pais viessem a morrer para ficar com a herança antes do tempo. Eu acredito que ele dizia assim: vaso ruim, se quebra não. E fulano vai morrer agora? Morre nada. Deseja muitas vezes até a morte de alguém para ficar com a herança antes do tempo. É o que a gente vê hoje, mata os pais envenenados, forja uma armadilha, uma arapuca. Então esses tipos de jovem tinha essas conotações, eram perversos. Mas Eliseu, homem de Deus, primeiro, alguns ficam em dúvida, pensando assim: como pode um homem de Deus, homem santo, clamar uma maldição para que venha morrer o jovem, se a Bíblia diz: não mate meu jovem,
Tem até um hino que se canta assim, antigo, né? Que não mata os meus jovens, né, pastor? Lembra desse hino, né? Assim diz o Senhor. Um hino antigo. Mas aquele jovem ali eram maus, perversos. Então Eliseu sabia muito bem o que estava dentro de Eliseu, que é Deus, o que estava fazendo. Porque o homem de Deus, Samuel, para se zangar e amaldiçoar alguém, dá trabalho. Ainda mais um profeta de verdade. Tem pessoas que falam, né? Tem um profeta e tem profetado. Eu não vou falar isso que até fere. Deus me guarde, está com esse linguajar ferindo alguém. Outro chama de vaso de vasilha. É um linguajar muito pesado para estar ferindo. Cada um deles sabe tratar. A Bíblia tem vaso de ouro, vaso de prata, de madeira e de barro. Está lá em 2 Timóteo 2, verso 20. E uma casa somente de vaso de ouro, nem de prata, mas também de madeira e de barro. Se os tais se conservar, se converter e fizerem o que é bom, todavia o Senhor usará como um bom utensílio. Mas se não se arrepender, se não se converter e continuar fazendo o mal, Deus os castigará. Então foi por isso que Eliseu: sobe, careca, sobe, cadê tu? Tu não é bom? Tu não tem o teu Deus aí? Que a gente tem o nosso aqui, tem a Zera, tem a Zira, tem Baal, tem o Deus de Ecrom. Nós temos os nossos deuses. E a gente foi criado no meio da idolatria e vamos agora adorar o nosso Deus, coitado, com D minúsculo. Sobe, porque tu não sobe agora. Quando Deus tomou a boca de Eliseu, e quando Elias foi arrebatado, ele disse: meu pai, carros de Israel e cavaleiro de Israel, tomou o meu mestre espiritual. Quando ele tratou desta forma, carro de Israel e cavaleiro de Israel, porque não era carro de Israel, nem era cavaleiro de Israel, Samuel. Era carruagem de fogo, cavalos de fogo, e eles subiram e diminuíam. Mas quando ele tratou dessa forma, ele estava dizendo o quê? O amor que Elias tinha por Israel, o amor, a dedicação à obra. Essa é a tradução legítima para ele ter se expressado dessa forma. Porque ele sabia que não foi cavaleiro comum, nem cavalo comum, nem foi cavaleiro, soldado. Era uma expressão que ele estava dizendo: Elias foi dedicado à obra, fazia vontade de Deus, dava lugar a Deus. Agora tem uma coisa: eu quero porção dobrada do espírito de Elias. E outra tradução, ou seja, porção dobrada dos dons espirituais que está nele. Se ele fez 7 prodígios, eu quero 14. E foi 14. E a Bíblia diz que quando ele se virou, estava lá Caiafando, tirando ele, perturbando. Eu acho que no linguajar dele, quando ele sobe calmo, sobe careca, eu acho que na linguagem de hoje, né, Paulão, o pessoal dá dedo, né, solta outras palavras, que era um jogo delinquente mesmo. Acho que deu aqueles dedão para ele com raiva, né? Cadê tu aí dando dedo? Na expressão que eles não usam, essa expressão, né, maléfica. Acho que fazia careta, né, fazia, Samuel, para ele se agitar, entendeu? Ele não chegou a ser assim: ei, careca, eu quero subir, somente isso não. Pode ver que a Bíblia fala 2 vezes, mas foi muito mais, né? Sobe careca, aí Deus só colocou 2 vezes, mas foi muito mais. Zombou. Eliseu não aguentou, virou-se: em nome do Senhor, eu amaldiçoo vocês. Mas foi suficiente. Deus já preparou 2 ursas, saiu do bosque, esmigalhou 42 jovens. Já pensou 2 ursas? Matar 42? Porque alguém não morreu, pastor. Eu estava pensando em casa, e hoje até fazendo serviço lá. Jesus, por que um daqueles jovens não morreu? Porque as 2 ursas conseguiram matar 42. Porque não é assim.
assim, diácono Valmir. A onça, quando ela sai, que ela devora um, que ela mata ali, ela pode matar dois, até três, mas já pensou 42. E ela pegou de uma vez os 42, abraçou, foi. Não é de se pensar, de imaginar o que aconteceu ali. E a gritaria, e o profeta olha, toma aí, vai soltar de mim agora, né? Está brincando com a autoridade de Deus? Está brincando com Deus? Vocês feriram o espírito de Elias e agora o meu. Como disse assim, sobe. Olha, você era quando subiu mesmo? Ou foi conversa fiada e esconderam ele? A Bíblia diz que foi Ninigueira, está clássico. Preguiu o povo de mim. Shaddai Lequim a Aisha por mundo. Menino Lequim. De Cacataca do Kikikutucale Cata, Chapai Tiniquinha, Gata Condo Comiquinho, de Liga com uma caça, caixa que eu entendi, Cataca o Kiniquinique Lecotou, Chetequeleite, Alá Solequini. Não se tira a autoridade de Deus em alguém, não se brinca com a autoridade de Deus. Deus é sério. Alguns exegese diz assim: eu não acredito que foi uma intervenção divina. Alguns dizem assim, pastor, que foi uma intervenção divina para a tua Jesus sair e decorar 42. Não, acho que estava ali por acaso. Eles acreditam assim, estão enganados. Porque se não fosse verdade, e por que quando amaldiçoou, a Jesus decorou 42? Assim que ele pronunciou a palavra de maldição, por que foi devorado? Mas eles acreditam que Deus é amor, mas também é justiça. Lembra de Sodoma e Gomorra? Por que Deus enxertou as duas cidades e também Ai? Deus destruiu e matou multidão de gente. E por que Deus deu ordem para matar 850 profetas de Azir e de Baal, 450 de um e 400 de outro? Por quê? E por que Ananias e Safira morreu na hora? Quando mentiu, só fizeram mentir. Por quê? No Novo Testamento. E agora? Como eu posso estudar e achar que é do meu jeito? Eu não posso tirar a autoridade de Deus. Deus é soberano e faz como Ele quer. Mata e fere, Sara. Está em Deuteronômio 32, verso 39. Eu mato e eu posso viver. Eu filho Sara. Estudar é bom, mas desfazer da canataca, de que me entender, botou cataíta, a palavra é berrai, que é peça. E por que Elias clamou e foi morto 102 homens com fogo do céu? Intervenção divina, sim ou não? Elias tinha poder de mandar fogo? Não. Se eu sou homem de Deus, esse é fogo do céu, pronto. Mas foi na hora, Paulo. Agora tem uns que perturba hoje, perturba amanhã, 10, 15, 20 anos, 30 anos perturbando, e Deus com a mão lá. Aí Deus tem um branco, é xodó de Deus, né? Aí Deus traz, e Deus traz uma mão, xodó. Às vezes da igreja perturba, faz, acontece, peca, e Deus com a mão estendida, vai cobrar, vai, mas é xodó. Outros perturbam um pouquinho, Deus passa o cutelo e vai logo, já notou isso? Faz tão pouco para um preço caríssimo. Outro perturba, Samuel. Perturba. Diz que eu perturbei demais. Deus é um tremendo amor. E pessoas que fizeram tão pouquinho, Deus pegou logo a enfermidade, para hospital mais gêmeo. Teve um dia que aprontei tanto. E no Evangelho, eu nunca larguei Jesus. Quando eu chego na colônia da Miroeira, ali embaixo de Santa Casa, ele segunda-feira, o ciclo de oração, Deus usou o instrumento e disse: homem, como eu te amo. Eu vi que o sucesso daqui fosse lá do outro lado de Garaçu. Olha como Deus revelou. Chegasse lá e olhasse aquele ali, não,
aquela ali não, aí uma com cigarro, outra com copo de bebida, dá para mim não. Antes que eu conhecesse Silene, querendo uma esposa, agoniado, 9 anos esperando. Paulo lembra disso, né, Paulo? 9 anos de perrencha de luta. E tu disseste, deu 0 hora, tu viesse embora. Eu tranquei lá a porta. Eu te amo e te amo. Eu já sabia que era eu, porque eu fui para Igaraçu no domingo. No dia seguinte ele me pega na curva. Eu te amo tanto. E para tu saber que eu falo para você, meu filho, vou te chamar pelo teu nome. E o vaso veio de onde? Lá de Camaragibe. De longe, pastor. Estava visitando. Marcelo, levante-se, eu me levantei, já chorando. Eu te amo, meu filho. A tua já está preparada, Silene. Oh, como Jesus é bom. Aí eu comecei a fazer prova. Jesus, esse negócio é sério mesmo. Tudo até perguntando se é sério. Ele usou um presbítero, ele cumprimentou, ele usou um diácono, cumprimentou 3. Jesus, eu quero uma 4ª prova. Toma o instrumento para até onde eu estou, achei que direito. A irmã chegou às 3 horas, dobrou os joelhos e começou a falar em mistério. Aí o presbítero José da Mangabeira estava dando a palavra. E ela falando forte, Deus tomando um linguajar bonito, ele viu que era Deus, aí recuou do microfone. Aí Deus tomou o instrumento e levou até um quintal. Disse, tu não pediste para levar o instrumento até você? Eu te amo, meu filho. Aí botou a mão na minha cabeça, eu me derreti. Eu te amo e a tua está preparada. E o vaso estava aqui no instrumento, chegou agora. Tu não pediste para levar até o instrumento até você? O amor de Deus. Eu digo, Jesus, como o Senhor me ama, como o Senhor é bom. E eu não presto, não valo nada. Um pedaço de pó, que é o resto do pó da terra. Mas Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amigo, Deus é Senhor, Deus é amor, Deus é justiça também. A gente paga preço, paga. Foi um cardeliceu, foi devorado 42 jovens, porque ele idólatra, adorava a Sera ou a Cira. Eles prestavam culto em dólar. Aí Deus aproveitou, sabe uma coisa, vai devorar logo isso aí, porque não serve a mim mesmo, fica adorando o que não presta. Porque Deus, eu estava pensando hoje, pastor, Deus é tão grande e tão soberano, que Deus poderia fazer o quê? Olha, está adorando um bezerro? Tá. Está adorando um jumento? Tá. Está adorando uma imagem? Tá. Está adorando fulano? Tá. Mas tem uma coisa, quando adorar, ele está adorando a mim. Não podia fazer isso, é soberano? Toda adoração a ídolos vai vir para mim. Não, Deus não tem pacto com treva. O que é de Deus é de Deus. Ele diz, é mandamento, não adore aquilo que eu determinei. Não pode adorar. Quem adora cai no cavalo. É mandamento. Vou até fechar aqui. É mandamento. É mandamento de Deus. Ah, mas tem paz, tem a sua cultura. Aí adora ver. Problema dele. Mas vai ter prestamento de conta com o Senhor. Vai ter prestamento. Adão está ali, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se tu come, vai cair na idolatria o teu. Vai morrer, vai vir peste, guerra, vai vir enfermidade, vírus HIV, ebola, atrás, vai vir bomba atômica, bomba de neutro. Se tu comer, Adão, vai surgir zika, dengue, vai surgir o vírus do HIV, câncer, enraizado. Porque tudo isso eu coloquei lá. Mas se come, vai bater na humanidade, vai acabar com os teus. Era o que Deus estava dizendo. Não era determinado ter sangue derramado. Vai ter tanto sangue se tu desobedecer. A desobediência, ela tem consequências. Tem peso. E aqueles 42 jovens não temiam a Deus, nem respeitavam a autoridade de Deus na vida do profeta. Pagou caríssimo. Deus não dorme. O homem dorme, mas Deus não dorme. O homem se cansa, Deus não se cansa. E hoje mudou, pastor. Hoje a idolatria já não é mais, sabe, um bezerro, essas coisas não. A idolatria hoje é celular, mídia. A idolatria hoje é dinheiro. Ama tanto dinheiro que esquece de Deus.
Hoje, idolatria corporal, chega dentro do peito, deixa eu ver como é que eu estou. Idolatria. A idolatria as vestes, algumas vestes, quando é uma roupa composta, né, de qualidade, tranquilo. Eu estava conversando com o Silene e eu disse: Silene, já notou que os homens são muito mais simples? Se veste com o paletó, tem uma camisa, né? A calça. Mas quando se trata da área feminina, se não tiver cuidado, bota qualquer tipo de roupa. Até falei para minha filha de 19 anos: bota roupa transparente. Isso é pecado, está lá em Pedro. Tem que usar roupa moderadamente, tem que ter cuidado até nas vestes. E já se tratar disso aí hoje, e uma doutrina fica com raiva, com chechudo. Tem pessoas que não suportam, não vivem o Salmo de 133. Se pudesse, nem ele nem ela vinha na igreja. E se passar um tempo sem vir, eu acho é bom. Não vem mais, estou achando é bom. Que fique calado e volte mais, porque não suporta. Até parece que se agrada a Deus. Se eu chegar aqui e apertar a mão do diácono Valmir, não apertar no diácono Hilton, eu estou em pecado. Estou pecando diante de Deus, acepção. Não tem respeito à autoridade. Tem que ter cuidado. O amor que eu tenho pelo pastor presidente tem que ter por ele, diácono Hilton, diácono Valmir, diácono Samuel, dirigente da